Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas. O que eu tenho hoje para contar-lhes? Do que me contaram, evidentemente. Hoje nós temos dois temas no nosso programa, duas perguntas a responder. Uma, por que me tornei doutor em Portugal? Já vou tratar desse assunto. E a segunda é, quando a cura gay funciona. Muito bem, quem sou eu? Eu sou Andy Wagner, terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Pergunta que já me fizeram. O que é isso? O que significa isso? Expliquei no programa da semana passada. Então, vou deixar aqui o card, se diz, né? Do programa da semana passada, para quem quiser saber exatamente o que é isso, que profissão é essa e como eu desenvolvo essa profissão. Obviamente, eu sou psicanalista. E sou também, aliás, eu nunca digo eu sou também, eu digo eu brinco também, e já expliquei, também porque me perguntaram, mas Andy, tu não levas a sério isso? Porque eu digo, eu brinco de ser filósofo. Então, neste mesmo programa, vai estar aqui o card da semana passada, eu falo muito seriamente do que significa brincar de ser filósofo. Então, é isso o que eu sou. E vamos, então, à questão das perguntas de hoje. Aliás, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa e à minha casa. Hoje estou de volta à minha casa outra vez. Né? Às vezes eu gravo em casa, às vezes eu gravo noutros espaços. Então, também sejam bem-vindos e bem-vindas à minha casa. Muito bem, vamos lá. Vamos iniciar pela primeira pergunta. Por que eu, né, me tornei doutor em Portugal? Eu anotei aqui vários tópicos, né, para tratar do assunto, não sei nem bem por qual deles começar. Aliás, vou começar pelo último, que é o número 6 que eu tenho aqui, o desconforto. O que acontece? Primeiramente, eu estou respondendo essa pergunta porque várias vezes já me fizeram essa pergunta. Normalmente, quem me faz essa pergunta são brasileiros, obviamente, não portugueses, não é? E brasileiros já me fizeram essa pergunta. Claro que eu resolvi fazer este programa, porque agora, recentemente, eu fui interpelado de um modo muito sui generis por um conhecido, que já há muito tempo, há alguns anos, eu acho, já não tinha contato comigo, e aí resolveu me mandar um recado dizendo-me o seguinte: Andy, quando te conheci, tu eras professor, agora és doutor. Explica-me esta mágica, não é? Claro que ali a tentativa era colocar-me numa situação, se tu és um charlatão, né? Estás dizendo que tu és doutor, mas eu sei que tu não és essa questão. Pronto. Mas este mora em Portugal, portanto, o seu pecado é maior, porque ele morando aqui deveria saber e não fazer esta pergunta. Mostra o seu total desconhecimento. Não sei nem quanto tempo mora aqui, mas mora algum tempo já, provavelmente alguns anos, trabalha aqui, e até me surpreendeu ser um brasileiro que mora aqui, não é? Se não fosse, eu não me surpreenderia, porque isso sim já me causou desconforto. E vindo do Brasil, então, conhecidos meu, Andy, explica-me por que aí em Portugal usam chamar as pessoas de doutor, não é? Ou também me perguntaram de outra forma, Andy, por que tu usas agora o, o doutor, não é? Se tu não tens doutoramento, ou doutorado, como se diz no Brasil. Claro que eu já expliquei isso, não é?
Os portugueses não é necessário explicar isso, não? Essa partezinha aqui é mais dedicada, como o programa também é muito visto por brasileiros, é mais para eles do que para vocês, portugueses, que sabem por que as coisas são assim, não é? Pronto. Mas, então, explicando por que existe essa questão. Por que eu, então, a pergunta respondendo por que me tornei doutor em Portugal, certo? Bom, primeiramente eu estava falando do desconforto. Então, isso me causou desconforto. Quando eu cheguei a Portugal, há quase 8 anos, eu logo fiz um concurso público eu vou dizer prefeitura, para que os brasileiros entendam, não é? Na Câmara Municipal do Porto, porque no Brasil, Câmara Municipal é o poder legislativo, o poder executivo é a prefeitura, é o prefeito. Isso é uma coisa muito antiga do português na história da colônia, pronto, esses termos muito antigos que lá se mantiveram. Então, na prefeitura, ou seja, na Câmara Municipal do Porto, fiz um concurso para professor para dar aula em escola primária, ou seja, de 1º a 4º ano. Bem, nos primeiros contatos, nos primeiros momentos, em todas as repartições da prefeitura, da Câmara, em todos os lugares, doutorande, doutorande, por favor, passe, doutorande isso, doutorande. E eu digo, gente, eles não viram a minha titulação, não. Eu só sou mestre, né? Seria muito estranho eles me dizerem mestre, mestre, isso, porque aqui também tem essa questão, né? Que eu vou falar aqui, eu vou anotar, porque isso eu não tinha anotado, né? A questão do mestre eu vou falar, né? Pronto. Nessa questão das sinonimias que causam esses problemas. Pronto. Então, doutor isso, doutor aquilo, mas, gente, eles olharam os meus títulos, eu estou fazendo um concurso, passei no concurso, fui chamado para assinar contrato, etc., enfim, aquela coisa toda, está todo mundo me chamando de doutor aqui, né? Meu título só me dá mestre, mas também ficaria uma coisa estranha me chamarem mestre. Como é que é? Eu não entendi nada. Eu fiquei o tempo todo dizendo, não, com toda aquela simpatia, não me chamem, por favor, de doutor, eu não sou doutor, né? E aquilo era mais ou menos ignorado, até me olhavam assim com uma cara meio estranha. O que ele está dizendo aí? Né? É uma coisa muito estranha. E aquilo não funcionava. Eu cheguei à escola, o coordenador da escola, apresentar-me aos alunos, professor novo, este é o doutorande, será o vosso professor, não é? O vosso, porque aqui usam muito esse tratamento na segunda pessoa do plural, né? Nós diríamos, esse será o seu, né? Professor, e tal, enfim. E eu ficava assim, gente... Aí um dia eu via os alunos dizendo, não, como é que eles diziam? Store. Eu disse, gente, o que é isso? O que é store? E os aluninhos, né? Isso é ainda muito comum aqui. Isso já está caindo um pouco em desuso, mas isso ainda aqui em Portugal é comum. Né? Store. Um dia eu perguntei, o que quer dizer store? Stora. Isso já é a deformação e a aglutinação de duas palavras, senhor doutor, senhora doutora. Stora. É o nosso sor, professor, né? Sor. Só que aqui tem store, que é o S de senhor e a última sílaba de doutor, ficou store. Mas eu ainda assim achava, gente, mas que coisa mais pernóstica, que coisa mais absurda, que todo mundo é doutor. Inclusive aqui em Portugal, não é? Existe uma situação que se fala, né? Esse é um país dos doutores e não de doutores, né? Mas isso também é coisa de gente ignorante, né? Claro que existe um fator aqui que eu também já percebi às vezes, mas isso é uma questão que existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, alguém que usa isso de maneira meio, não é? Querendo fazer com que uma coisa signifique outra. Então, não é? Porque há aqui essa grande diferença desses dois tipos de doutores, né, que eu estou tentando aqui já explicar, mas primeiro dizendo a respeito desse meu desconforto. Mas por que isso, né?
Até que, então, finalmente me explicaram, para que depois, então, com essa explicação rápida que me deram, aí eu fui, então, pesquisar, investigar historicamente, fui à internet, fui lá, coloquei, recomendo a todos que queiram, façam isso, basta pôr lá, porque o que é doutor em Portugal, já vai vir lá muitas literatura a respeito disso, né? E aí eu disse, olha só. E aí o que eu me dei, do que eu me dei conta? Assim, ó, a ignorância, o desconhecimento, o preconceito, né? No Brasil existe lá um movimento agora, não, né? Só é doutor, como é que é? Só é doutor quem fez doutorado, só é doutor quem fez doutoramento, né? Inclusive por causa de 3 profissões, sobretudo uma profissão, né, que é a profissão de engenheiro, as profissões de engenheiro, advogado e médico, sobretudo. Mas, mais do que tudo, a de médico, já que culturalmente, em vários países, não só no Brasil, a palavra doutor se sinonimizou completamente com a palavra médico. Quando eu digo, eu tenho que ir ao doutor, eu fui ao doutor, eu fui ao médico, eu não preciso dizer que eu fui ao doutor em antropologia. Não, não é? Eu fui ao doutor em engenharia naval. Não, eu fui ao doutor, eu fui ao médico. Então, isso se simbiotizou, e é um fator histórico aí que explica muito bem isso e que faz muitas dessas reivindicações tornarem-se ridículas e, sobretudo, mostra a ignorância e o desconhecimento histórico, o que não quer dizer que, naturalmente, não haja metamorfoses nesse processo. E isso acontece no Brasil, esse atrito, por isso que eu sou interpelado por brasileiros, porque o Brasil, já depois da independência, durante todo o século XX, tornou-se uma subcolônia, porque de Portugal, pelo menos, era colônia mesmo, né? Mas depois tornou-se uma subcolônia, uma pseudo-colônia dos Estados Unidos, onde as tradições anglo-saxônicas e germânicas, neste sentido, é completamente diferente. Tanto que portugueses, quando vão para os Estados Unidos, encontram lá, e agora como é que é? Porque nos Estados Unidos isso se trata de outra forma. E isso chegou ao Brasil, né? Esse modo de tratar esses títulos e graus acadêmicos de forma diferente. Então, essa influência anglo-saxônica americana no Brasil faz agora com que haja um choque, né, de um outro hábito que vem da influência europeia, sobretudo portuguesa, né? Eu digo europeia porque isso acontece em muitos países europeus, sobretudo em todos de origem latina, os países latinos. Isso acontece igualzinho, da mesma forma, na França, na Itália, né? Acontece exatamente a mesma coisa. Espanha também acontece a mesma questão. Com um pouco mais de força, com menos de força, aqui em Portugal ainda isso é bastante vivo. Não é? Pronto. Então, isso me causou, falando do desconforto, isso me causou desconforto por causa do preconceito. Né? Eu não conhecia, eu não sabia o conceito, então preconceito me causava desconforto. Não é? Às vezes as pessoas um pouco mais sábias perguntam isso apenas como uma curiosidade, sem pôr subjacente a ideia de que aqui eu, por exemplo, estou me passando por doutor sendo um charlatão. Mas já fui interpelado desta maneira, né? Viraste doutor agora em Portugal? Explica-me esta mágica, né? Pronto. Então, eu vou explicar. Primeira questão foi essa, desse desconforto que isso me causou no começo. Como assim? Porque eu vim com aquela ideia brasileira, não é? Assim, aqui todo mundo me chama de doutor. Pronto. E aí, explicando qual é a diferença. Há uma diferença clara, límpida, que aqui em Portugal ninguém se confunde e ninguém está preocupado com isso, porque não há confusão, não há como confundir quem é doutor como grau acadêmico e quem é doutor como título acadêmico. E eis a diferença, que eu não fazia ideia que havia esta diferença e tão grande.
tão grande a diferença entre grau acadêmico de doutor e título acadêmico de doutor. E isso advém de uma questão histórica, certo? O que é grau acadêmico e o que é título acadêmico, certo? Tem que se ir ao século XII, XIII, XIV, XV, né? Quando a universidade não estava estruturada como ela começou a ser estruturada a partir do século XIX, certo? A partir do século XIX, todo o século XX, como ela é hoje, com os graus, não é? Então, o grau, não é? O primeiro grau, que é o primeiro nível, o grau superior, que também muda de nome, eu vou tratar disso de país para país, não é? Licenciatura em Portugal é completamente diferente do significado de licenciatura no Brasil. Então, aqui já vem outra questão, né? Eu cheguei aqui no Brasil, todo mundo dizia que eu era licenciado, e eu fiquei assim, mas eu não sou licenciado, eu sou bacharel, eles não sabem nem o que é isso aqui. No Brasil existe uma diferença entre licenciatura plena, licenciatura curta e bacharelado. Isso não existe aqui, né? Quem terminou o nível superior, ponto, é licenciado em medicina, em direito, em engenharia, no que quer que seja. E eis aqui a questão que vem historicamente. Todo licenciado sempre, desde sempre, séculos e séculos, recebia o título de doutor. Óbvio. Imagina no século XIII, 1200, século XV, 1400, não sei quanto, século XVII, século XVIII, quem é que terminava uma universidade? Primeiro ponto. Quem ia para a universidade, quem terminava a universidade. Quem terminava a universidade, pelo amor de Deus, era o doutor, era doutor em universitas, né? Era o máximo do grau de conhecimento, era a universidade, né? Considerando que a universidade medieval nada mais tem a ver com a universidade moderna, mas veio de lá essa ideia de título, né? Título, não grau, título de doutor, não é? E assim continua até hoje em Portugal. Todo licenciado, que em Portugal quer dizer quem concluiu o nível superior, que não é a mesma coisa, não venham me perguntar, né, subterfúgiozinhos irônicos, né, o que é, até porque né, é uma grande bobagem, mas eu estou me dando trabalho de explicar, né? Aliás, até porque para uns é interessante explicar. Para mim, descobrir tudo isso foi muito interessante, não é? Então, foi simplesmente, olha, tá pronto, tá claro. Às vezes, aliás, quando eu expliquei, já aconteceu de eu explicar isso, quando me interpelaram, me fizeram, assim como se eu estivesse inventando qualquer coisa, mentindo. Tá bom. Quer dizer, pronto, não vamos entrar nessas questões psicanalíticas, né, do comportamento das pessoas. Muito bem. Então, existe esta diferença, o grau acadêmico e o título acadêmico. Isso existe da mesma forma em vários países europeus, como eu disse, na França, na Itália, né? Existe essa questão do título e do grau. Então, aqui em Portugal, como eu sou licenciado, porque também não adianta eu dizer, não, mas lá no Brasil, até porque a minha licenciatura aqui é válida, aqui não é nem a do Brasil, é a da Rússia, certo? Para começo de conversa, né? Eu não tenho as minhas licenciaturas reconhecidas aqui em Portugal, até porque não precisa. Basta eu ter a da Rússia aqui reconhecida e ter o meu mestrado na Rússia também reconhecido. Tá ótimo, não preciso de mais nada, certo? Então, o que eu tenho reconhecido aqui é isso. E como licenciado, que também tenho mestrado, mas como licenciado eu já sou doutor. Tenho não o grau de doutor, mas o título de doutor, e isso é válido ainda em Portugal até hoje em todas as especializações superiores, em todos os cursos. A licenciatura dá a qualquer português, inclusive um brasileiro que aqui estude, o título de doutor, o que é muito diferente
do grau de doutor, que é algo que só surgiu, e essa diferença, então, foi feita a partir do momento dessa estruturação moderna da universidade, em graus, aí depois veio o grau de mestrado, que é um pós-grau, não é? Uma pós-graduação, stricto sensu, né? Depois as lato sensus, que são as pós-graduações, depois os doutoramentos, e ainda no Brasil, uma coisa que não existe, que eu saiba, não existe em outro lugar nenhum do mundo, a livre docência, não é? Que existe no Brasil. Como é que vai chamar um livre docente aqui em Portugal? Eles não sabem nem o que é isso. Não sabem nem o que é isso. E muitos países do mundo sequer sabem o que é livre docente. Isso é uma coisa, né, muito brasileira, que é um grau além do doutoramento, que são os pós-doutoramentos, os pós-doutores, os pós-doutorados, né? Não os pós-doutores, os pós-doutorados. Pronto. Então, essa é a diferença, e por isso que eu me tornei doutor. Mas é só o título acadêmico de um simples licenciado. Está claro o que é aqui doutor, inclusive tem-se o hábito aqui, claro, é um hábito que distingue muito bem, em Portugal, não é? O uso de doutor escrito por extenso, que quer dizer o grau de doutor, e o doutor, que é o meu tadinho do meu doutorzinho, que é só o DR, que é escrito de forma abreviada, que indica ser só o título, sim, o título. O título de doutor e não o grau. Quer dizer, isso só indica que ele tem licenciatura. É só isso o que o meu doutor aqui indica. Eu sou um reles doutorzinho, certo? Então, para os arvorados em supor que eu seja um charlatão e que estou usando indevidamente um título que eu não tenho. Aliás, um grau que eu não tenho. Eu realmente não uso o grau que não tenho. Não uso o grau de doutor por extenso, não uso o grau de doutor, eu uso o título de doutor que aqui é concedido, queira eu ou não, e é assim. Pronto, é assim. Tem gente que é contra, já é outra história. Já é outra história. Pronto, eu entendi como é que é. Entendi. Nem sei, sou contra, não sou contra. Para lá, né? Acho que é uma questão de entender como é que eu vou. Eu sou contra que agora chamem os médicos de doutor. Como é que vai ser isso? Vamos tirar a sinonimia de doutor, que quer dizer médico. Como é que vai ser isso? Eu quero contar outra coisa. Pronto, deixa-me ver aqui, então. Título acadêmico, grau acadêmico, licenciatura, eu já mais ou menos expliquei. Licenciatura no Brasil é completamente diferente. Peraí, mas eu não quero esquecer do que eu quero falar. Já me esqueci. Já me esqueci. Pronto, mas tudo bem. Continuando aqui a questão da diferença de licenciatura no Brasil. No Brasil, a nossa graduação lá pode ser bacharelado, e então, se eu quiser ser professor, eu terei que fazer a licenciatura, que significa fazer as disciplinas referentes à pedagogia, pedagogia da educação, didática, essas coisas, para poder ser professor. Então, eu tenho licenciatura, posso ser professor universitário, por exemplo, coisa assim. Isso é o que significa licenciatura no Brasil, não quer dizer nada, não tem nada a ver com licenciatura em Portugal. Considerando que no Brasil existem dois tipos de licenciatura, a licenciatura plena e a licenciatura curta. A curta é essa que eu acabei de falar. A plena é para quem vai, como alicerce da sua formação acadêmica, ser professor. São os pedagogos. Então, os pedagogos, os professores, sim, fazem licenciatura plena. Toda a sua formação acadêmica é para ser professor. Então, fazem licenciatura plena. A licenciatura curta são para as outras formações, que um médico não é para ser professor, o engenheiro, mas poderá ser professor, então faz a licenciatura curta. É isso que significa licenciatura no Brasil. Aqui em Portugal, não. Então, se eu chegar no Brasil dizendo que sou licenciado, vai dar caso lá no Brasil. Afinal de contas, eu estou dizendo que sou uma coisa que não sou. Considerando que em função de eu ter estudado na Rússia e não no Brasil, aqui, lá eu tive todas as cadeiras, porque lá também não tem essa diferença, não tem essa coisa.
né? Lá, independentemente do que curso, né, sobretudo no caso das artes, qualquer curso que se for fazer, vai se ter essas referidas disciplinas. Já é como se estivesse acoplado, queira ou não, à licenciatura, que no Brasil não é assim, mas na Rússia é. Então, pronto, gente, as coisas são diferentes de um país para o outro. Então, falei da licenciatura, o que significa licenciatura no Brasil, licenciatura plena, licenciatura curta, o que é licenciatura em Portugal, que é completamente diferente, o que significa título acadêmico de doutor, o que significa grau acadêmico de doutor. Então, quanto a isso, eu sou um reles, doutorzinho, com o título acadêmico de doutor, abreviado só, certo? Nada mais que isso. Pronto, que mais? E a questão histórica, já falei do desconforto. Eu quero falar disso aqui, que é o que eu disse que não posso me esquecer, essa questão aqui. E, por último, que é o caso também da sinonimização, que eu falei do doutor, né? Doutor virou sinônimo de médico, eu quero ver tirar isso com essa questão desse movimento no Brasil de que só é doutor quem fez doutoramento, ignorando completamente que, historicamente, não é assim. Né? O Brasil é um país que foi colônia de um país europeu, não foi? Agora é colônia dos Estados Unidos, mas, né, antigamente, pelo menos, era oficialmente colônia de Portugal. Agora acham que não é mais colônia, né? Continua sendo a mesma porcaria, a mesma colônia que sempre foi, não é? Aliás, como Portugal foi colônia, tinha sequer, eu estou agora de piada, brincadeira, pelo menos ganhou o título de Principado, depois até de Reino Unido, mas hoje não é Reino Unido dos Estados Unidos e Brasil no Reino Unido, não é nada. É uma reles coloniazinha, né? Onde é muito típico vir esse tipo de discussões. Pronto. Então, é o caso da sinonimia de serem chamados as pessoas que fizeram reiki, né? Que fizeram o grau mais alto de reiki. O que eles são? Mestres. Mestre reiki, porque também se usa dizer mestre para outras coisas que não só o grau acadêmico de mestre, que é o que eu sou. Ninguém me chama de mestre, porque eu sou mestre, né? Ninguém me chama de mestre, certo? Agora, é comum chamar os mestres reiki e outro tipo de mestres, não é? Em outras esferas da cultura, certo? Por exemplo, os mestres reiki, chamá-los de mestre. Vamos fazer um movimento aqui para acabar com esse negócio, que chamar de mestre é só quem tem mestrado na universidade. Então, vamos parar de chamar... Nossa, isso é a gente ignorante mesmo, gente muito, muito ignorante e sem conhecimento das coisas e sem capacidade de lidar com pluralidade cultural. Então, a questão, né? Eu dei só o exemplo aqui para brincar do mestre reiki. Vamos tirar esse título de mestre, esse grau acadêmico de mestre reiki aí, porque para ser mestre reiki tem que ir para a universidade fazer mestrado, né? É ridículo assim, parece isso. E tem a questão que, então, por último, para tratar desse assunto do porquê me tornei doutor em Portugal, e deixar isso tudo muito bem explicadinho. Quando alguém me perguntar, vai ver o meu programa de rádio número tal, e está lá tudo muito bem explicadinho, né? Porque é como a gente às vezes diz assim, olha, eu vou fazer uma gravação, e quando alguém me perguntar, tá, escuta, porque eu já estou cansado de explicar. Considerando que muito poucas vezes me perguntaram isso, acho que é meia dúzia de vezes nesses anos todos, que aqui em Portugal ninguém pergunta, né? Quem é que vai estar perguntando, onde? Por que tu agora te dizes doutor? Aqui não faz o menor sentido isso. Se todos os licenciados aqui tem o título de doutor, né? Não vou me perguntar por que eu uso o título devido, inclusive merecido de doutor, como título, né? Não estou usurpando do grau de doutor, não é? Nesse sentido. Mas, claro, isso, a boa palavra, usurpando. Então, me perguntam como se eu estivesse usurpando do grau de doutor, considerando que no Brasil só 3 profissões usam o título, que nem sequer sabem, esses ignorantes, essa diferença, o título de doutor, que são os médicos, engenheiros e advogados. Considerando que esses 2 últimos aqui já estão também perdendo isso, mas os doutores médicos não. Vai dizer para esse povo todo que agora não pode mais chamar o médico de doutor, eu só quero ver. Pronto. Então, tem aqui outra questão histórica, que é essa questão europeia, não é? Surge, então, essa estruturação do nível superior em graduação, pós-graduação, né, que é o mestrado e outros,
né? E depois o doutoramento e pós-doutoramentos, não é? E então surge um doutoramento e aí cria-se isso. Uma coisa é o título de licenciado, outra coisa é o grau acadêmico, e que aqui, então, se fez essa diferença. Não sei nem como é que fizeram isso na Itália, na França, na Espanha, não sei lá bem como é que fizeram isso por lá, também nunca me interessei em saber. Pronto. E tem uma coisa interessante para encerrar isso aqui. No ano de 1827, duvido que um desses aí, desses que ficam, né, com essas coisas, foram antes saber por quê. Mas por que será? Não, já partem do pressuposto que eu sou um charlatão. Já partem do pressuposto. Isso revela também, né? Isso revela. Uma coisa é dizer, explica-me, né? Porque é uma curiosidade. Eu também cheguei aqui sem saber e perguntei, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é já partir do pressuposto que alguém está mal usando ou usurpando de alguma coisa. Isso também já revela, não é? Certas características dessa pessoa, não é? Pronto. Então, em 1827, Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I, o brasileiro, aqui em Portugal, o Dom Pedro IV, ai meu Deus, já até confundi com Dom Pedro V. Não, Dom Pedro IV, que é aqui em Portugal uma figura de uma importância brutal. Eu até não sei, sabendo da história, até não sei se a importância de Dom Pedro IV, o mesmo, né, o Dom Pedro de Alcântara, não é maior em Portugal do que foi no Brasil, considerando que no Brasil ele era meio, né, aqui em Portugal não, ele teve uma importância histórica brutal na Guerra Civil Portuguesa, não é? Porque ele se torna rei de Portugal logo com a morte de Dom João VI, o pai, nosso rei também lá no Brasil, não é? Quando era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, não é? Quando morre Dom João VI, então o filho outro queria justamente usurpar, né, do direito de Dom Pedro ser o rei de Portugal, porque teria Dom Pedro proclamado a independência do Brasil e ser traidor, portanto. Só que Dom Pedro, como o pai, era um monarca liberal constitucionalista, e o filho era um monarca, quer dizer, um monarca absolutista, mancomunado com a igreja. Eu vou contar essa historinha tão interessante, um parênteses, mancomunado com a igreja, o que redundou uma guerra civil, não é? Porque a igreja não interessava liberalismo nenhum, nem Constituição, nem porcaria nenhuma dessas, não interessava. Juntou-se, com a força que a igreja tinha, ao filho, Dom Manuel, certo? E aí surgiu a Guerra Civil, vencida por Dom Pedro, tornando-se, então, rei de Portugal. E este, então, expulsa todas... Muito bem feito, adoro essa parte. Expulsa todas as ordens religiosas de Portugal. Por muito tempo, as ordens religiosas foram expulsas de Portugal e mantiveram-se as femininas sem direito a noviciados e aquela coisa toda, e veio a lei da monja morta. Toda a ordem religiosa, quando a última freira ou monja morresse, acabou, né? Porque, então, por uma questão... né, expulsaram as ordens masculinas, mas não as femininas, mas deixaram em uma coisa chamada, mais ou menos, né, um quadro em extinção, vai se extinguir naturalmente. Tem muitas histórias, aliás, uma história muito interessante sobre a construção da GARE, da estação de comboios, da estação de trens de Belém, do Porto, olha, ato falho, estou com Belém lá no Brasil, da estação de comboios de Belém, do Porto, com a história da monja morta. Mas isso fica para uma outra situação, e eu conto a história da monja que estava, porque no lugar onde está hoje, uma das mais magníficas estações de comboio do mundo, que é a estação de comboios do Porto, ali havia um convento. E tem uma história macabra, muito interessante, sobre a última monja que lá estava, que fizeram com ela para poder construir a estação. Pronto. Mas, então, Dom Pedro... vou a Dom Pedro I. Dom Pedro I, o quarto daqui, decreta em 1827, óbvio, no Brasil, começa a haver universidades, não é? Então, como é que fica? Né? Tem que organizar o troço, não é? Então, uma universidade no Brasil, como é que é? Então, decreta Dom Pedro I, em 1827,
que todos os que concluírem, aliás, a primeira universidade justamente foi a de ciências jurídicas, essa é a questão, por isso que os advogados são chamados doutores. Depois veio a de medicina, depois veio as outras. Mas, deixa eu me escrever uma outra coisa que eu me lembrei aqui. Mas, então, Dom Pedro I decreta em 1827 que todos os egressados, né, da universidade terão o título de doutor. Que nunca houve um decreto que tirasse isso, porque esse decreto está vigente supostamente até hoje, né? São aquelas coisas que foi mudando, mas ninguém foi lá tirar o decreto, só ele caiu em desuso, apenas caiu em desuso, o decreto Dom Pedro I. Daí vem a questão de os também no Brasil, todos os que concluíam os cursos superiores, né, ganhavam o título, e não o grau, o título de doutor. Mas já antes disso, não é? As ricas famílias brasileiras que podiam mandar seus filhos estudarem na Europa, e que era um grande hábito mandar os filhos estudarem onde? Ou Paris, normalmente, não é? Ou Coimbra, né? Coimbra, né? Mais do que tudo Coimbra, até porque existiam algumas facilidades pelo Brasil ser colônia de Portugal, e mesmo, né? Depois ainda continuou o hábito, mas óbvio, os ricos, né, mandavam seus filhos estudarem em Coimbra. Quais eram as óbvias profissões que os ricos mandavam seus filhos estudar na Europa em Coimbra? Não é? O que era? Direito, medicina e engenharia. Óbvio. Ora, vinham para Coimbra, terminavam, voltavam para o Brasil, o quê? Doutores. Certo? Depois, as outras profissões não tiveram esse título, não era, né? Os engenheiros, os advogados e os médicos é que tinham o título de doutor, porque assim foi por muito tempo, e essas profissões continuaram, por isso o hábito de se chamar essas pessoas, esses profissionais, de doutor, certo? E ao tal ponto que, como eu disse, doutor no caso dos médicos, se sinonimizou mesmo. Né? Basta eu dizer, vou ao doutor, não há dúvida, não é? Qual dos três? O advogado, o engenheiro ou o médico? Não, ao médico, certo? Pronto. Então, isso se deve a este fator. Por isso, essas três profissões no Brasil são essas três, em Portugal todas. No Brasil são essas três, em função dessa questão histórica, depois corroborada, né, com o decreto do Dom Pedro I, em 1827, definindo e decretando que todos os egressados da universidade, já no Brasil, tinham o título de doutor. Está claro agora, para os bem-intencionados e os mal-intencionados, respondido por que é que eu me tornei doutor em Portugal? Então, não estou usurpando do grau de doutor, estou simplesmente usando do que me foi concedido humildemente, né? O títulozinho de Reles doutorzinho, certo? Licenciado, porque inclusive é engraçado. Olha só que coisa engraçada. Todo mundo aqui me chama de doutor. Se eu quiser, eu tenho que dizer que sou mestre, que tenho mestrado, porque senão vão pensar o tempo todo, olha que coisa interessante, como a ignorância astravanca o progresso. Eu estou usando um monte de termos engraçados brasileiros, porque isso aqui está mais dirigido para o público brasileiro, coisa que não é característica dos meus programas, nem é a minha intenção. Mas, por isso que a ignorância astravanca o progresso, né? Porque é exatamente isso. Aqui, eu, inclusive, sendo chamado de doutor, ninguém sabe que eu sou mestre, que eu já tenho mestrado. Né? Ninguém sabe, eu sou um reles doutorzinho. Tá certo, gente. Foi muito divertido contar essa história para vocês, né? Para os que me perguntaram com muito carinho, só por curiosidade, para os tolinhos que tentaram aí também, um ou outro, né? Se aí tentaram dançar, ou sei lá, qualquer coisa, não é?
E para os que não perguntaram também, porque às vezes talvez nem se saiba, não sabem, não é? Ah, engraçado, é assim, mas nunca me interessei em saber em função disso. Eis porque as coisas são assim. Vamos à segunda pergunta, a segunda questão do programa de hoje. Eu vou interromper aqui só um pouquinho, vocês não vão perceber, só vão perceber porque eu falei agora que vou interromper, e já vamos à segunda questão. Pronto, estou de volta. Aqui, para mim, nós estamos numa fenda temporal. Né? Adoro filme de ficção científica. Né? Para vocês não passou tempo nenhum, mas para mim passaram-se 10 minutos. Ai, que giro. Pronto, vamos lá. Agora vamos falar um pouco mais sério, porque esse assunto é sério, ainda que um pouco divertido também. Quando é que a cura gay funciona? Porque esta cura gay funciona. Ela funciona. Mas vamos lá agora, falando sério, entender por que e quando a cura gay funciona. Nós temos que ir a um grande estudioso da sexualidade humana, americano, chamado Albert Kinsey. Este foi um grande estudioso, né, da sexualidade humana e escandalizou brutalmente a sociedade americana e ele foi condenado à prisão. Hoje ele continua sendo um luminar ainda, algumas coisas, claro, né, foram atualizadas e muitas coisas foram descobertas depois disso, óbvio, né, isso foi nos anos 40, imagina, no pós-guerra, né, 40, 50, ele escandaliza aquela sociedade americana moralista, hipócrita, terrível, com as pesquisas dele e as demonstrações científicas que ele faz a respeito da sexualidade humana, sendo tão taxado de charlatão, enfim, aquela coisa toda, e vai preso, ficou preso, né? Foi perseguido por causa dos seus estudos, que são grande parte válidos ainda hoje, sobretudo a famosa régua Kinsey, ou a régua de Kinsey. O que significa? Eu vou tentar explicar isso muito rapidamente. A nossa sexualidade funciona por demanda. Demanda é uma palavra que aqui em Portugal, às vezes as pessoas perguntam, o que é isso? É uma palavra que não é muito usada aqui, mas é muito importante que fique claro o que é demanda. Demanda não é a mesma coisa que procura, às vezes, em certo contexto, no contexto econômico, demanda e procura, como nós dizemos no Brasil, a oferta da demanda, não, oferta e demanda, isso, a lei, não é a regra da oferta, a lei da oferta e demanda que se diz oferta e procura, né? Mas demanda aqui, nesse aspecto, tem uma outra, não é só procurar, eu posso não procurar, mas a demanda existe. Certo? Isso são duas coisas completamente diferentes. É importante que isso fique claro, porque eu tenho que usar a palavra demanda e não usar um sinônimo que não tem nada a ver com a situação ou pouco a ver com a situação. Então, demanda é a demanda, não sei nem um sinônimo, quer dizer, não é a procura, não é? Este apelo, esta inclinação, né, natural, essa coisa. Já entenderam o que é demanda? Muito bem. Então, demanda. Vamos falar da palavra demanda. Então, a demanda sexual funciona assim. Existem pessoas, deixa eu ver o que eu tomo aqui, um hétero ou um homossexual? Vamos tomar um heterossexual. Uma pessoa heterossexual pode ter uma demanda quase total para outro sexo, vejam o que eu estou dizendo, uma pessoa heterossexual tem uma demanda para o outro sexo. Essa demanda pode ser... Gente, eu estou falando aqui de questões científicas, não estou falando aqui de opiniões. Ah, mas eu não acho. Ai, já me veio com essa história, não é? Ah, mas eu penso diferente. Não estamos tratando aqui do que eu penso, do que eu deixo de pensar. Não sei se eu gostaria que fosse assim ou deixasse de ser assim. É como é. Então, a sexualidade funciona com demandas. Então, existem pessoas heterossexuais que têm a demanda total, quase total, para o outro sexo. Mas existem pessoas heterossexuais que têm uma demanda menor, uma demanda de... Eu vou aqui numerizar, certo? Tornar números uma coisa que é totalmente subjetiva, mas só para ficar claro aqui, vou matematizar. Pronto. Então, o que é? Uma pessoa pode ter uma demanda para o outro sexo, um homem, vamos tomar um homem para o outro sexo, uma demanda de 80%.
mas tem 20% de demanda para o mesmo sexo. Não é suficiente para dizer que essa pessoa é homossexual, certo? Não cabe, não tem cabimento. Se ela tiver uma demanda muito grande para o mesmo sexo, mas também uma demanda grande para o outro sexo, considerando que se tem pouca demanda, não quer dizer que essa demanda seja fraca. Aqui tem outra questão. Não quer dizer que a minha fruta diz que eu não posso viver sem maçãs, não quer dizer que, de repente, eu não me esbalde. Isso é uma gíria brasileira, tá? Que eu não me entregue aos prazeres de uma jaca, uma vez ou outra, mas eu não vou comer jaca o ano inteiro, mas não tem nem cabimento, não me passa isso pela cabeça. Não tem jeito, de vez em quando... Ai, olha que hoje me apeteceria uma jaca. É assim que funciona a demanda. E quando eu me lambuzar desta jaca, não quer dizer que eu não tive um prazer enorme comendo a jaca. O que acontece é que eu não consigo e não serei capaz de comer jaca todos os dias do ano. Mas maçã, sim. Então, claro que isso é uma questão de demanda. Ok? Então, é assim que funciona a nossa sexualidade. Não quer dizer que porque eu tenho uma demanda pequena, ela vai ser fraguinha, uma coisa... Não. Ela pode ser muito forte, inclusive. Certo? Quando acontece, é muito forte, é muito bom até. Ok? Isso, a mesma coisa uma pessoa gay, um homem gay. Não é o meu caso, mas eu poderia ter uma demanda de 20, 25, até 30% para o outro sexo. Então, lá, de vez em quando pintasse o clima e acontecesse aquela coisa, oi, rolou com uma mulher, seria o máximo. Mas é a história da jaca. Eu não teria como fazer isso o tempo todo, porque a minha demanda é pequena. Ela é intensa, mas pequena. Ela pode ser intensa, mas é pequena. Percebem aqui as diferenças? É muito importante isso. Ok? Então, poderia ser fraca também, não quer dizer que não possa, mas não quer dizer que. Aqui não é uma questão de intensidade, uma questão de, entre aspas, quantidade. Ok? Então, uma pessoa pode ter demanda sexual muito maior para o mesmo sexo ou para o outro sexo. Essas demandas são equilibradas, então sim é o que nós chamamos de uma pessoa bissexual, ok? Mas uma pessoa que tem 80% de demanda para o outro sexo ou para o mesmo sexo, não dá para dizer que ela, vamos dizer, uma pessoa hétero que tem 25% de demanda para pessoas do mesmo sexo, não dá para dizer que essa pessoa é homossexual, nem muito menos bissexual. Não dá, não chega ao ponto de poder dizer, não, isso aqui é bissexualidade. Não, essa demanda é muito pequena para se considerar que essa pessoa não seja heterossexual. O que acontece é que os heterossexuais, sobretudo os homens, as mulheres nem tanto, escondem isso e reprimem isso brutalmente e sofrem estupidamente por causa disso, por causa das questões culturais. Não vamos entrar nisso agora, só para entender, tá certo? Um homem gay não passa esses dramas assim desta forma, a não ser quando acha que porque tem essa demanda de 25% por mulheres e até já teve um sexo espetacular com mulher, mas não sai de si o pecado nefando da homossexualidade, pronto, sofre desgraçada e estupidamente também, porque não entende por que já se deu tão bem com uma mulher, mas não consegue deixar de preferir homens. É estúpido, não é? Porque não se trata de uma pessoa heterossexual, se trata de uma pessoa homossexual, nesse caso, que tem uma demanda muito maior, não é? para pessoas do mesmo sexo. Está claro isso que significa aqui? Demanda. Ai, perdão, estou com a boca seca. Isso tem que ficar muito claro para entender aqui a questão da cura gay. Tá claro isso? Pronto. Então, uma vez clara a questão da demanda, certo? Então, vamos agora à questão da... antes tem uma outra coisa que eu tenho que colocar, que é a diferença entre orientação sexual e comportamento sexual. Haha, eis aí a grande questão, a grande diferença, que é a resposta para quando funciona a cura gay, tá bem? Então, aqui o seguinte, um homem, certo? Vamos tratar agora da cura gay, que tem uma demanda de 95%, nem percebe a demanda para um outro sexo, uma demanda total, praticamente, para o mesmo sexo. Aliás,
confesso que esse é o meu caso, né? Para o mesmo sexo, a demanda para o outro, eu fico pensando, meu Deus, será que, né? Sei lá, porque esses pequenos momentos, eles foram realmente muito rarefeitos, né? Quando até me pareceu, achei um pouquinho interessante, uma coisinha, mas pronto, não passou disso, porque você não chegou nem aos fatos, não chegou nem a ir aos fatos, então não rola mesmo, não tem jeito. Mas pronto, a questão se eu não fosse assim, se não fosse assim, vou tomar-me como exemplo, tá? Então, vamos dizer que eu fosse um homem gay, não é? Terrivelmente atormentado por ser gay, mas tenho 25%, 30% de demanda para o sexo oposto, como às vezes dizem, né? Como se o masculino fosse o oposto do feminino. Pode, no máximo, se dizer complementar, numa visão, assim, muito cuidado, porque feminilidade e masculinidade não quer dizer que, então, né, fica parecendo que ao homem só lhe cabe mulher e a mulher só lhe cabe homens. Não é por aí a questão da complementaridade do masculino e do feminino. Não vamos entrar nessa questão. Pronto. Mas, por isso, é o outro, simplesmente, né? São muitos sexos. Já expliquei em outros programas também sobre a questão dos sexos, né? Então, é o outro sexo. Então, vamos dizer, né, o sexo masculino, feminino, vamos tratar desses dois. Pronto, eu tivesse uma demanda de 25%, 30%, isso não me faz heterossexual, não me faz heterossexual e nunca me fará, certo? Mas eu tenho uma demanda de 20 e tantos por cento, 25%, praticamente um quarto da minha demanda sexual vai para o outro sexo. Pode ser até menorzinha, 20%, né, 20%, são aquelas curas gays assim mais milagrosas. É quando Jesus entra mesmo no coração do pobre diabo, né? Aí já quando tem 20%, por aí, um pouco menos. Mas nessa faixa, eu tenho lá os meus 20%. Eu vou cortar aqui rapidamente, só um minutinho. Que houve um probleminha, acho que vocês vão perceber, houve um pequeno probleminha, talvez eu peça que editem esse momento ali onde teve sei lá, eu não sei nem explicar o que é que aconteceu, mas na câmara teve aqui uma falhazinha. Pronto, eu estava simplesmente dizendo, então, que, né? Eu tenho uma demanda de 20% para o outro sexo, para o sexo feminino, mas sou gay, tenho, né, tudo isso. Isso me atormenta terrivelmente. Aí, para piorar a situação, ainda sou evangélico. Eu sou evangélico, Deus me odeia porque eu sou gay, e tal, aquela coisa toda, e aí eu vou procurar cura gay. Aí eu encontro a cura gay. Ora, se eu tenho 20%, não é? Lembrem-se da jaca. Lembrem-se da jaca, certo? Esse pobre diabo vai viver a vida tentando comer jaca, que vai lhe dar uma congestão do cão, porque a sua demanda não é para jaca. Uma jaca lá, de vez em quando, né? Imagine o que acontece quando alguém não tem esta demanda para aquilo, né? Lá, de vez em quando, uma jaca cai muito bem, mas querer viver de jaca, mais cedo ou mais tarde, a porca torce o rabo. Ok? Mas, o que acontece? Aqui está a diferença entre orientação sexual e comportamento sexual. Então, ele vai lá para o especialista em cura gay, seja o pastor, seja aquela psicóloga cristã, que eu não vou mencionar o nome, que até já esqueci do nome da desgraçada, da tal psicóloga cristã portuguesa aqui, que faz aqueles escândalos, aquelas coisas todas, já, enfim. Pronto, ele vai lá para a tal da psicóloga né, ou para o pastor, e aí, o que acontece? Ele se convence de que ele vai viver de jaca. Ele tem 20% de demanda, não é? E vai se casar. Isso não precisa ser evangélico, hein? Porque, ora, era assim que as pessoas gays viviam comportamentos 100% heterossexuais, e olhe lá, de vez em quando, sempre tinha umas pulações de cerca, né? Aqueles que pulavam cerca. Estou falando mais aqui no caso dos homens, que isso é mais comum nos homens, tá? Então,
o pula-cerca, não é? Se casou, aquele homem com filhos, aquele deputado americano, aquela família, você vai descobrir que ele tinha encontros casuais, gays, etc. Aquela história, é isso aí, certo? Seu comportamento, né? O homem é gay, ou no caso bi, talvez, mas a pessoa é gay, mas nessa sua fresta, certo? Nessa sua ali de demanda para o outro sexo, aí artificialmente alarga, espicha tenta fazer com que esta demanda ocupe, que não vai ocupar nunca, mas vai ocupar sim com o comportamento. O comportamento, porque Jesus entrou no coração do infeliz, tá certo? E aí mexeu em tudo lá dentro. E aí ele pegou a menina e fez um sexo estelar. E aí Deus fez um milagre na minha vida. E eu sou outro homem. Entenderam como é que funciona a cura gay? É assim. E pronto, 20% vai funcionar um pouco, vai ser aquele homem que vai viver uma vida casta e religiosa, entregue a Deus, sexo só para reprodução, certo? Porque é assim que se vê, é assim que as coisas acontecem, não é? Não existe um único caso, pelo menos eu nunca vi nos estudos e tal, de um homem que seja assim, aquela coisa, não é? A vida toda, porque não tem como, não tem demanda para isso, né? Mas não quer dizer que de vez em quando não possa ter um sexo com a sua esposa, mas certamente será meio pouco. Se ela for uma mulher apetitosa sexualmente, com apetite sexual, é que muito engraçado, às vezes eles se casam com lésbicas na mesma situação. Aí funciona uma maravilha, vira uma família santa. Aquela família santa, sexo para reprodução. É ótimo isso, tá certo? Eu rio porque isso é muito engraçado, é uma piada isso, considerando, gente, a tragédia que está. Eu estou falando aqui, é uma coisa, a tragédia que está por trás disso, né? A tragédia que está por trás disso. Eu estou fazendo muita piada porque isso é ridículo, é ridículo, é risível e ridículo. Esses pastores, psicólogos, essas crenças, estes infelizes desgraçados que fazem isso com outros pobres infelizes desgraçados, porque normalmente esses que fazem isso são gays também, que vivem essa tal cura gay, tá certo? Então, gente, está explicado como é que funciona quando é que funciona a tal cura gay. Sim, nessas situações ela funciona mesmo. Ou seja, a pessoa lá com aqueles milagres, né, sobretudo porque há uma crença por trás, porque deu certo lá uma das relações sexuais, de vez em quando, né? Muito boa, foi um milagre de Deus. Deus mudou minha vida. Mas os ignorantes também sofrem muitas vezes por ignorância, por estupidez, não é? E sofrem desgraçadamente, certo? E quero dizer-lhes que rio-me disso e tragicamente é aquela história do palhaço com uma lágrima aqui, né? Tragicamente, este já foi meu caso. Nunca esqueçam disso. Esse já foi o meu caso. Nunca casei porque não tinha como, né? Mas adivinha o que foi que eu fiz? Como não tinha a saída do casamento, porque não tinha demanda suficiente para isso, para onde é que eu fui? Para um seminário para tentar ser padre. Essa é uma outra história que eu conto no outro dia. Muito interessante. Essa é a lágrima nessa cara de palhaço que está aqui. É essa lágrima, porque essa já foi a minha situação também. Hoje eu rio-me dela, obviamente, não dá para não fazê-lo, não é? Mas esta já foi a minha situação também, não é? Um pobre diabo, né, que por ignorância, porque sim, é ignorância, né? Considerando que existem fatores sociais e históricos que nos anos 70, 80 têm que ser considerados, nada disso fica esquecido no meu panorama, mas também, muito tempo depois, por ignorância, por estupidez, por ignorância dos outros, por ignorância minha, por toda uma série de fatores, né? Esta foi a minha situação. Não é? Eu não me casei, mas fui para o seminário ser padre. Não é? Mas foi também fantástico, porque conheci Satã ali, frente a frente. Né? Isso é também uma história interessante que eu gosto de contar. Não é?
conheci as entranhas de Satã. Né? Pronto, porque aquilo ali deixa, não vou dar spoiler, né? Pronto, deixa para outra situação, mas estou aqui rindo dessa situação que não é nem um pouco engraçada, é trágica, é a história do palhaço com uma lágrima pintada no rosto, porque é o caso dessas pessoas, né? É o caso dessas pessoas. E aí vivem vidas horrorosas, curados, né? Curados. E, então, com aquela força, né? Engendram, a questão é essa, engendram um modus vivendi que vai lhes fazer acreditar naquilo tudo e que vai lhes fazer, né, crer mesmo que foram curados. O que acontece, que é o tormento deles, né, descrito por muitos, por um grande número dos curados que depois confessam, né, continuaram sempre, porque a cura implica na repressão, isso é claro, muito evidente e claro. Essa cura implica em reprimir a outra demanda, né? Porque é o diabo, não é? Porque como tem uma demanda para o outro sexo e até dá certo de vez em quando, de novo a jaca, até se lambuza todo numa jaca de vez em quando, isso é o milagre de Deus. Não é? Então, pronto, tá aí a questão. Então, fica o tempo todo, quando vem aquela demanda, né, natural da sua sexualidade, não é? É o demônio que está ali, né? Sai para lá, demônio! E aí, aquela coisa toda, porque estão curados, né? O demônio que está querendo me fazer ficar doente de novo. Então, eu estou curado. Eis a resposta para a questão da cura gay. Quando a cura gay funciona. Ok? Pronto, eu adorei o programa de hoje. Eu quisera muito estar com vocês aqui na minha frente, como um dia voltarei a ter brevemente o meu programa, como estamos planejando, por isso o programa se chama Conta-me Coisas. Sou eu mais que estou contando-lhe coisas do que vocês a mim, considerando que eu estou aqui, que vocês me contaram, quer dizer, me fizeram-me perguntas, né? Vocês me fizeram perguntas e pronto, estou aqui ouvindo o que vocês têm a dizer e a perguntar, certo? Mas ainda voltarei a ter o programa novamente com auditório, como eu já tive, que era maravilhoso, e o programa que foi idealizado, né? A pandemia atrapalhou tudo, que era o programa de nós irmos à rua conversar com as pessoas, para que as pessoas me contassem coisas, tá? Então, muito bem. É isso. Subscrevam o canal da rádio, por favor. Subscrevam o meu canal, por favor. Andy Wagner, Rádio Transforma. Adicionem, mandem o pedido de amizade que eu aceitarei. O pedido de amizade pelo Facebook, por exemplo, Instagram, Andy Wagner. Pronto. Lembrando que no Facebook, Andy Wagner Pereira será o meu perfil pessoal. Andy Wagner, a minha página. Somente essa pequenina diferença, tá certo? Então, subscrevam. E outra coisa importante, que é aquilo que eu já falei, né? Quando forem ver o programa, que às vezes tem lá uma barbaridade de visualizações e poucos gostos, é porque eu já percebi, já perguntei que as pessoas também não sabem. Tem que dar o gosto. É isso que faz com que o tal do algoritmo lá ponha o programa, enfim, essas coisas todas. Então, mesmo que assistam um pedacinho, tá certo? Mas se gostou do pedacinho que viu, coloque lá, coloca, né? Às vezes eu trato vocês por você, às vezes trato por tu, por causa do hábito brasileiro, às vezes eu me confundo um pouquinho. Pronto, coloca lá o teu gosto. Tá bem? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo para todas e para todos. E até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.